Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho que o senhor tem me recebido aqui, desde a hora que eu pisei em Belo Horizonte. Deus te abençoe muitíssimo, o senhor e sua casa, todo esse ministério, que as bênçãos de Abraão se estendam sobre a sua vida. Que aonde o senhor colocar a planta do seu pé, Deus lhe dê por herança. Que Deus faça prosperar todo o trabalho da sua mão. E que a sua descendência seja poderosíssima na terra. Em nome de Jesus. Que o reino de Deus continue crescendo aqui nessa localidade através dessa igreja. Conversávamos hoje no almoço e eu, pastor, e o Rodrigo, né? Rodrigo? Isso. Falávamos sobre o crescimento do reino de Deus. Uma coisa que eu aprendi muito cedo, e o pastor contava os projetos que ele tem para essa igreja. Eu aprendi muito cedo isso, que a maneira que Deus faz o reino dele crescer é nos fazer crescer. Então, tudo que Deus quiser fazer através dessa igreja passa por quem estiver nessa igreja. Eu tinha 16 anos de idade, dá para ver de longe que não faz tanto tempo assim também. E eu fui para o Rio de Janeiro, eu sou mineiro também. Eu nasci em Mantena, não sei se alguém conhece Mantena aqui. Conhece? Tem algum mantenense aqui, ou pelo menos que conhece Mantena? Então, nasci em Mantena e aos 16 anos de idade fui para o Rio de Janeiro, faz 22 anos que eu estou lá. Ou seja, estou com 38 anos. E aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui ser ovelha de um homem muito inteligente, pastor da Assembleia de Deus, onde eu sou assembleiano até hoje. E nasci na Assembleia de Deus, na verdade. E o pastor Adilson Farias, um grande homem de Deus, um dos homens mais profundos que eu já ouvi na minha vida até hoje. Para vocês terem uma ideia, ele foi professor do pastor Silas, que é meu pastor há 12 anos já. Pastor Silas, meu pastor há 12 anos, e o pastor com quem eu fui moço, literalmente, do profeta, o pastor Adilson Faria, eu fui descobrir depois do tempo que ele foi professor do pastor Silas. Então, para você ver o nível do camarada, né? E ele que me ensinou isso, ele falou: Renan, a melhor maneira de crescer na vida espiritual é crescer com quem está crescendo. Porque quando você chega num lugar que já está tudo estruturado, você procura um lugarzinho para você até se encontra. Não é difícil você se encontrar, não. Mas quando você chega num lugar que está crescendo, você cresce junto. E aí, quando o pastor falava na hora do almoço dos sonhos, dos projetos que Deus colocou no coração dele, então não tem como você não crescer também através de tudo que Deus vai fazer aqui nessa igreja. Então, Deus te fará crescer para que o reino de Deus cresça através desse ministério. Amém? Êxodo capítulo 3, por favor. A partir do verso 1, eu gosto de fazer uma leitura mais extensa, então vou ler a partir do verso 1 e vou até o verso 14, tá bom? Você acompanha aí com seus olhos, eu faço a leitura aqui ao microfone. Não repare que eu bebo bastante água enquanto eu ministro. No final de 2018, eu tive fenda na prega vocal, fiquei 60 dias afônico, completamente sem voz. E aí, aquele vídeo ali foi antes dessa fenda, entendeu? Aquele vídeo que vocês viram gritando ali foi antes. Então, de lá para cá, eu mudei muita coisa, e uma delas é beber água constantemente. Então, não repare que eu vou estar bebendo água aqui para evitar ficar rouco, senão não consigo concluir. Mas, Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 14, texto muito conhecido, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu, do heveu, do jebuseu. E agora, pois, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente serei contigo. E isto te será por sinal. Preste muita atenção nisso aqui, irmão. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém e amém. Irmãos, eu olho para esse texto aqui e a única coisa que me vem à mente é propósito. Propósito. Uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais: pastor, o que é propósito? Como descobrir o meu propósito? Será que há um propósito de Deus para a minha vida? Essa é uma questão que permeia a vida cristã. Existem muitos livros bons sobre o assunto, inclusive o reverendo Rick Warren escreveu um livro maravilhoso, né? Uma Vida com Propósito, um best-seller. Então você vai encontrar outros pregadores e estudiosos que vão falar com mais profundidade sobre o assunto. Não é o meu objetivo aqui falar só sobre propósito, mas o texto que nós lemos aqui tem a ver com isso. Eu quero te mostrar. Primeiro vamos tentar descobrir o que é propósito. Você vai encontrar muitas definições de propósito. Eu vou dar a minha definição baseada no pouco que eu sei. Se nós estudarmos a origem da palavra propósito, a etimologia da palavra, ou seja, a verdade por detrás da palavra, propósito vem do latim, até porque o nosso português, boa parte do nosso idioma, é derivado do latim. E no latim a palavra propósito é a junção de duas palavras. Preciso que você aguce muito o ouvido para isso aqui. Propósito no latim é proponere. Pro mais ponere. O prefixo pro mais a palavra ponere. Pro no latim significa à frente. Toda palavra no português, ou pelo menos na sua maioria, que começa com pro, tem a ver com futuro. Por exemplo, o que é um protótipo? É um modelo, é um tipo à frente do que nós temos atualmente. Por exemplo, o que é o protótipo de um carro? É um carro que vai ser lançado daqui 2 anos, 3 anos. Eles fizeram um modelo antecipado, mas é algo que aponta para o futuro. Protótipo. O que é promessa? É algo que a gente diz agora, mas vai se cumprir quando? No futuro. E o que é propósito? É a palavra pro, à frente, futuro, mais ponere. Ponere no latim é por, colocar. Então o que é propósito? É à frente por, traduzindo melhor por questão gramatical, é colocar à frente, estar na frente. E aqui eu entendi o que é propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que vai ocupar o seu futuro. O que é propósito? É aquilo que quando você olha para o futuro, você não consegue se ver sem fazer. Quando você olha para o fim dos seus dias, você pensa: eu não consigo me ver terminando os meus dias, eu não consigo me ver findando os meus dias sem fazer isso. Então aqui está uma dica de onde pode estar o seu propósito. É quando você olha para o futuro e percebe: eu não consigo viver sem isso. Por exemplo, quando eu olho para o futuro, eu não consigo me ver longe do altar, porque Deus me chamou para propagar o Evangelho. Esse é o meu propósito. Outra coisa que é importante nós falarmos é que nem sempre propósito está ligado à vida ministerial. Tem gente que pensa o seguinte: para eu ter um propósito, então eu tenho que ser pregador, eu tenho que ser cantor, eu tenho que ser pastor. Não. Você pode ser um médico cheio do propósito de Deus que vai abençoar milhares de vidas que vão entrar no seu consultório. Você pode ser alguém do judiciário, do legislativo, do executivo. O propósito importante é que ele glorifique a Deus. E a melhor notícia que eu vou te dar é que nós servimos um Deus de propósitos. Você sabe disso. Eu não estou pregando aqui para um povo despropositado. Não estou pregando aqui para pessoas que não sabem de onde vieram e nem tão pouco para onde vão. Estou pregando aqui para homens, mulheres, jovens, adolescentes, crentes, que têm certeza que o seu futuro está garantido em Deus. Talvez você ainda não tenha descoberto o seu propósito, mas que ele existe, ele existe. Mais cedo ou mais tarde ele vai revelar-se na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque aqui em Êxodo capítulo 3, que Moisés vai começar a viver o propósito dele. É bom você entender que Moisés já tinha um propósito, e nós vamos ver isso aqui. Mas é aqui em Êxodo 3, na sarça, que Deus chama Moisés para viver o propósito. Você tem que entender isso também. Há uma diferença entre chamada e propósito. Você já tem o propósito, mas chega o tempo que Deus te chama para viver o propósito. Vou repetir.
Você já tem o propósito, mas vai chegar o momento que Deus vai te chamar e dizer, daqui para frente é tempo de viver o propósito. E Êxodo 3 é quando Moisés começa a viver o propósito. E eu preciso te dar mais uma informação, vosso pastor, um mestre na palavra, muito provavelmente já nos instruiu acerca disso, mas se você ler Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão no seu discurso nos dá uma informação muito importante. Ele nos fala que Moisés passa 40 anos no Egito, depois passa mais 40 anos apacentando as ovelhas do sogro em Midian, e termina os outros 40 guiando o povo rumo a Canaã. São 3 fases de 40. 40 anos como príncipe no Egito, 40 anos como pastor de ovelhas em Midian, e depois 40 anos guiando o povo até Canaã. Moisés morre aos 120 anos de idade. São 3 ciclos de 40 anos. E eu gosto muito de uma definição que Moody dá. Moody, o grande pregador do século passado, Moody disse o seguinte, que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, palácio no Egito. Depois passou 40 anos descobrindo que não era ninguém, pastor em Midian. E depois passou os últimos 40 anos aprendendo o que Deus faz com ninguém. Aqui no episódio da sarça, Moisés tem nada menos que 80 anos de idade. Aí talvez alguém assusta-se com essa informação e diz, então pastor, eu só vou viver o meu propósito aos 80? Não, calma aí, isso é muito particular. Você vai encontrar Samuel, filho de Ana com Elcana, indo para o santuário ser entregue a Eli, com 5 anos de idade, depois de ser desmamado, para já começar a viver o propósito dele de sacerdote. Aos 5 anos de idade, aprender sobre o sacerdócio, ali o propósito de Samuel já começava a se revelar, aos 5 anos de idade. Você verá Davi na casa do pai, sendo ungido muito provavelmente aos 17 anos também, 1 Samuel 16, e dali por diante Davi começa a viver o seu propósito. Jesus começou com 30 anos a executar o seu propósito aqui na terra. João o Batista começou aos 30. Então isso é muito relativo. Talvez tem gente aqui que já está vivendo o propósito, outros ainda levarão um pouco mais de tempo para descobri-lo e para viver a chamada. Mas o fato é que há um propósito de Deus para você. Deus vai ocupar o seu futuro, e o seu futuro será ocupado de maneira que ele glorifique a Deus até o final dos seus dias. Qual era o propósito de Moisés? Vamos tentar descobrir qual era o propósito de Moisés? A gente já sabe, mas vamos para o texto aqui rapidinho, se você quiser me acompanhar. Êxodo capítulo 2, verso 1, fala sobre o nascimento de Moisés, e implicitamente a gente descobre o propósito de Moisés, tá? Não está explícito, está implícito, está oculto aqui, mas nós vamos descobrir. Olha o que diz Êxodo capítulo 2, verso 1. Foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. Está falando aqui dos pais de Moisés. E aqui já tem um sinal do propósito de Moisés, um apontamento do propósito de Moisés. Por quê? Porque tanto o pai de Moisés quanto a mãe, ambos eram descendentes de Levi. Quem era o pai de Moisés? Arão. O irmão de Moisés, Arão, o pai Arão. E a mãe, Joquebede. E o texto diz que ambos eram descendentes de Levi. Que diferença faz isso? Depois você lê Gênesis, capítulo 29, verso 34, se eu não me engano. Levi foi o terceiro filho, se eu não me engano, que Leia deu a Jacó. Todos nós sabemos que Jacó trabalhou por Raquel, mas recebeu Leia, e Leia queria o amor de Jacó. Raquel, na sua esterilidade, não dava filhos a Jacó, e a todo custo Leia queria o amor de Jacó, porque qual mulher que vai querer ser casada com um homem e não ter o amor dele? Então, como é que Leia tentou conquistar Jacó, dando filhos a Jacó? E cada filho que nasceu dava um nome profético. E o terceiro filho ela deu o nome, Levi, que significa aquele que une, ou unir-se-á, porque ela disse, esse menino vai me unir ao meu noivo, vai me unir ao meu amado. E aí Deus vai separar os levitas, os descendentes de Levi, ao longo da trajetória do povo no deserto. E Moisés descendente de Levi, porque tanto o pai quanto a mãe são da tribo de Levi, são descendentes de Levi. A tribo de Levi vai ser separada no deserto depois, mas já são descendentes de Levi. E aí eu descobri o que é ser um levita de verdade. Porque Levi nasceu com esse propósito. Qual é? De unir a amada ao amado, o amado ao amado. Então o que é levita? É quem une o noivo à noiva e o noivo à noiva. Levita é aquele que une a igreja a Deus e Deus à igreja. Se aquilo que eu ministro no altar separa o povo de Deus do Deus do povo, eu não sou levita. Eu sou qualquer coisa menos levita. Se a mensagem que eu prego separa o povo de Deus do Deus do povo, eu sou qualquer coisa menos levita. E todo sacerdote tinha que ser levita. Para ser sacerdote, você tinha que ser do tronco de Arão, irmão de Moisés. Mas o fato é que aqui no nascimento de Moisés nós temos um apontamento. Por quê? Porque tanto pai e mãe de Moisés, da tribo de Levi, logo Moisés também o era.
E Moisés nasceu com um propósito, qual era? Unir o povo a Deus e unir Deus ao povo. Por quê? Porque quando Deus chama Moisés, o povo está há mais de 400 anos sem ter experiência com Deus. 70 almas da família de Jacó descem para o Egito, e lá aqueles 70 tornam-se 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Está em Êxodo capítulo 1, que eles chegam em 70, mais à frente se descobre que eles são mais de 3 milhões de pessoas aproximadamente, e são 3 milhões de hebreus que ouviram falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, mas não tinham experiência com esse Deus. Aí Deus levanta Moisés em Êxodo capítulo 3, para quê? Para uma missão, qual é? Unir o povo a Deus e unir Deus ao povo. Moisés nasceu com um propósito. E o que eu acho interessante, pastor, o senhor sabe muito melhor do que eu, desculpa referir o senhor toda hora, é porque o senhor realmente é a referência aqui no altar para mim, preciso usá-lo como referência, o senhor conhece melhor do que eu. Moisés nasce e não recebe nome, porque ele tem que ser escondido até os 3 meses por causa da matança das crianças. O faraó manda jogar as crianças no Nilo, e olha que interessante, Joquebede esconde o menino por 3 meses, depois ela o solta no Nilo, ele vai parar milagrosamente na mão da filha de Faraó. E ela, quando olha o garoto, ela sabe que ele é hebreu, mas era um assinte, era uma humilhação. Uma princesa de sangue real amamentar um filho de escravo. Então ela tem uma ideia, precisa de uma hebreia para alimentar esse menino. E Miriam, a irmã de Moisés, estava acompanhando o cestinho de longe. E quando ela viu que a princesa estava numa situação complicada, precisando de alguém para amamentar o garoto, Miriam, eu acho que ela morava em Belo Horizonte, ela era mineira. Miriam disse, eu tenho uma ideia, por que a senhora não contrata uma hebreia para poder alimentar o garoto? E aí Miriam vai lá e chama a própria mãe, Joquebede, para cuidar do irmão Moisés, enquanto a filha de Faraó banca, ainda diz, vai ter um auxílio emergencial, para cuidar do garoto. E quem queria matar o menino na casa de Faraó, financiou até a faculdade dele aos 40 anos de idade. Só que olha que interessante, por favor, me acompanhe se você quiser. Verso de número 10, Êxodo capítulo 2, verso 10. Êxodo 2, 10. Marca esse texto aí, porque eu acho esse texto, na minha opinião, extraordinário. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o teu tirado. Deixa eu adiantar aqui, olha o que o texto diz, e quando o menino já era grande, a versão que está na tela ali, que é Almeida Corrigida Fiel, diz, ó, e sendo o menino, e quando o menino já era grande, a filha de Faraó deu o nome para ele, Moisés. Então, quando é que Moisés recebeu o nome? Quando ele já era um menino? Então, Moisés nasceu e não recebeu o nome, mas já tinha propósito. Não, para de graça, vamos de novo. Moisés já tinha propósito, só não tinha nome. Então, aprenda uma coisa, melhor do que ter nome é ter, porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. O problema é que tem muita gente preocupada com o nome, não com o propósito. Cumpra o seu propósito, que o nome venha a reboque. Que é a prova disso? José, no Egito. José. Qual era o propósito de José? Passava por sonho. Tudo de José passava por sonho. Ele teve 2 sonhos, o copeiro e o padeiro sonhou, o faraó sonhou, tudo está envolvido com sonhos. O dia que Faraó sonhou, que ninguém soube interpretar, José já estava amargando lá 2 anos no cativeiro. E aí o copeiro, que José um dia interpretou o sonho do copeiro, todo mundo conhece a história, José virou para o copeiro e falou, lembra de mim quando você estiver lá junto de Faraó. Ele levou 2 anos para o cara lembrar dele. Mas um dia Faraó sonhou, e ninguém interpretou o sonho. Aí o copeiro falou, seu Faraó, hoje me vem à memória o meu pecado contra ti. Deixa eu dizer um negócio para o senhor, quando eu estava no cárcere, um jovem hebreu interpretou os sonhos. Chama ele, quem sabe o Deus dele não revela aí, não dá interpretação do sonho para o senhor. Olha o que o copeiro falou 2 anos depois. O copeiro disse, tem um jovem hebreu. O copeiro não lembrou do nome de José, mas lembrou do propósito. Porque melhor do que ser lembrado pelo nome, é ser lembrado pelo propósito. Você crê que essa noite é profética? Eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro essa palavra. Talvez Deus tenha trazido pessoas aqui essa noite para dizer, cumpra o seu propósito, que na hora certa eu faço seu nome ser lembrado. E eu vou estender essa palavra profética aqui, seu nome vai ser lembrado onde você nunca pensou que seria. Porque quando o copeiro lembrou, Deus fez com que lá no palácio de Faraó, na hora certa, o nome fosse lembrado.
Essa palavra aqui eu não sei se é para todo mundo, mas para alguns aqui com certeza é. Deus fará seu nome ser lembrado na hora certa, por causa do seu propósito. E enquanto o nome não é lembrado, cumpre o propósito assim mesmo. Faz o que Deus te chamou para fazer. E aí Moisés vai passar 40 anos no palácio de Faraó. Escute isso aqui. Verso 11. Êxodo 2:11, eu gosto de mensagem positiva, irmão, perdoe, então vamos caminhar aqui, Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, não é mais um menino grande, agora é o Moisés grande. Moisés tem 40 anos aqui, Êxodo 2:11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Moisés matou o egípcio, escondeu na areia. E aí o texto segue, nos dias seguintes, Moisés volta lá, tem 2 hebreus brigando, Moisés tenta separá-los, e um dos hebreus diz para Moisés: vai fazer comigo igual fez com o egípcio? Vai me matar, vai me enterrar na areia também? E aí o pecado de Moisés é descoberto, e Moisés tem que fugir para Midian, onde ele passa 40 anos até o episódio da sarça. Aguça o ouvido para isso aqui. O que aconteceu aqui em Êxodo 2:11? Quando Moisés viu o egípcio afligindo o hebreu, por que Moisés matou esse egípcio? Porque o propósito gritou dentro de Moisés. Qual era o propósito de Moisés? Libertar hebreu para se encontrar com Deus. Só que Moisés, aguça o ouvido, Moisés fez o que era para ser feito, só que na hora errada e do jeito errado. Por quê? Porque Deus não chamou Moisés para livrar um hebreu da mão de um egípcio. Era para livrar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. Mas por causa de um hebreu, Moisés atrasou o propósito 40 anos. O chamado de Deus para Moisés era libertar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. Mas Moisés quis libertar um hebreu da mão de um egípcio. Quando eu li isso aqui, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Eu fui primeiro que você, eu fui corrigido e exortado pela palavra. Quantas vezes, por causa da nossa precipitação, por causa do pouco, nós perdemos o muito. Moisés, por causa de um hebreu, teve que passar 40 anos em Midian. Midian significa aflição. O nome Midian, o significado Midian é na tradução hebraica, né, com I, A e Tio no final, não Midian com N, como é usado aqui no Brasil, mas Midian na tradução hebraica aqui significa aflição. Moisés, por ter enterrado o egípcio na areia, por ter matado o egípcio, passou 40 anos na terra da aflição, por ter se precipitado. E aí, irmãos, nós temos uma mania, qual é? Quando tem alguma coisa dando certo na nossa vida, é Deus. Se está dando errado, é o diabo. E quando está tudo dando errado, assim, ou é Deus me provando, é o diabo me tentando. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, tem muita aflição, que não é nem porque Deus tentou, nem Deus provou, ou porque o diabo tentou. Tem muita aflição que a gente entra nela por causa da nossa precipitação. Tem um gostinho de bezetacil, mas vai fazer bem no final. Deixa eu repetir, então. Tem muito problema, tem muita aflição que a gente entra nela, não é porque Deus provou, porque o diabo tentou, porque nós nos precipitamos. Moisés se precipitou e enterrou o egípcio na areia. Quando eu li que Moisés enterrou o egípcio na areia, pastor, me lembrei de alguns anos atrás, quando eu fui ao Nordeste do país. Uma das primeiras vezes, eu vou muito ao Nordeste, mas numa das ocasiões eu pude levar minha família, meus filhos, minha esposa, eles eram bem menores, as crianças, e lá tem um passeio que você faz nas dunas de Natal. Fui ao Rio Grande do Norte, foi Natal. E aí, irmãos, o irmão que fez o passeio de buggy com a gente era crente, irmão Jânio, da nossa igreja. Nós temos uma igreja de Natal, estava até conversando com o pastor sobre essa igreja que nós temos lá. E aí, durante o passeio, curioso que só mineiro, mantenense, pensa. Quando eu vi o irmão dirigindo o buggy, que ele te pergunta, você quer com emoção ou sem emoção? Se você disser que com emoção, irmão, parece que ele manifesta um negócio, que é duna de 30, 40 metros, ele desce contigo a 80 por hora, 100 por hora, é um negócio desesperador. Montanha-russa perde para aquele passeio de buggy. E eu, curioso que só, falei, irmão Jânio, deixa eu dirigir esse buggy nessa areia, por favor. Ele falou, pastor, não posso deixar. Fiz igual Moisés, falei, não tem ninguém vendo. Deixa eu dirigir. Ele falou, não pode, pastor, sabe por quê? Porque a areia, ela muda de lugar de acordo com o vento. Então você tem que conhecer bem o terreno, porque hoje você passa aqui, não tem nada, daqui 2, 3 horas você volta, tem uma pedra aqui, por quê? Porque o vento mudou a areia de lugar. Aqui está o erro de Moisés, quando ele cometeu o erro dele, o pecado dele de matar o egípcio, ele quis esconder com areia, só que a gente esquece que o tempo tira a areia do lugar. E quantas vezes nós erramos e queremos jogar areia sobre os nossos erros?
erramos e queremos jogar areia sobre os nossos problemas. Aí o tempo vai passando e revela aquilo que está debaixo da areia. E aí não nos resta outra opção a não ser a aflição. E aí Moisés vai para a terra de Midian, vai passar 40 anos apacentando ovelhas na terra da aflição. Irmãos, vocês leram o texto comigo, o verso 1 diz que ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, atrás do deserto. Ele vai se casar com Zípora, atrás do deserto. Irmão, se no deserto já é tenso, imagina atrás dele. Moisés estava no ermo. Ser pastor de ovelhas nesse tempo era pejorativo, não era um trabalho bem quisto nem bem visto, de maneira alguma. Ser pastor de ovelhas era algo depreciativo. E agora imagina comigo o cara que passou 40 anos no palácio de Faraó, está há 40 anos cuidando de ovelha que nem dele era, atrás do deserto. Quantas angústias, quantas aflições. O texto não diz, eu vou caminhar aqui numa linha muito tênue, tentando conjecturar, tá? É um pensamento meu, por favor, não estou afirmando nada. Mas imagine comigo quantas vezes Satanás pode ter se aproveitado de um momento de angústia de Moisés e ter dito no ouvido dele: se você não tivesse matado o egípcio, você estava no palácio até hoje. Mas olha aí a besteira que você fez. Agora imagina comigo, há 40 anos, irmãos, difícil não é você conquistar, é depois que você conquistar, perder o que conquistou. É muito complicado. Imagina um homem que passou 40 anos, e você vai no discurso de Estevão, em Atos 7, Estevão diz que Moisés foi instruído com toda a sabedoria do Egito, com toda a ciência do Egito. Moisés era um homem poderoso em palavras e em obras, e aquele homem poderoso em palavras e obras, altamente instruído, como se tivesse estudado em Harvard. Agora está há 40 anos no deserto, na terra da aflição, cuidando de ovelhas que nem era dele. Talvez, quem sabe, até passou pela cabeça de Moisés: acabou para mim, meus dias vão terminar aqui, cuidando de ovelha que nem minhas são. Meus dias vão terminar aqui, porque não tem jeito, o erro que eu cometi foi muito grande. E agora está lá Moisés na terra da aflição, e quem sabe, tem alguém me ouvindo aqui essa noite, e tem vivido dias de aflição, e talvez o diabo tenha usado esse momento de aflição para tentar jogar na sua cara os seus erros, que ele é especialista nisso. Talvez você mesmo se culpa, se martiriza. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, gente que talvez se olha no espelho e fala: se eu não tivesse errado há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, talvez eu estivesse vivendo um tempo melhor do que eu estou vivendo hoje, porque nós somos especialistas em nos cobrarmos também. Agora imagine as angústias, as agruras, as tristezas na alma de Moisés, até que um dia ele apacentando as ovelhas, uma sarça começou a queimar. E eu tenho uma notícia para te dar: para cada Moisés frustrado no deserto, Deus tem uma sarça pegando fogo. Não, para de graça, eu vou repetir: para cada Moisés frustrado no deserto, Deus tem uma sarça pegando fogo para mudar o rumo da história dele. E quem sabe hoje é o dia que a sarça vai queimar, ou quem sabe ela tem queimado nesses últimos 3 dias, e é Deus dizendo: chegou a hora de eu mudar o cativeiro, de eu mudar o rumo da história. É tempo de virar a página, é tempo de um recomeço, é tempo de viver o chamado, é tempo de viver o propósito. Ei Moisés, a sarça está te convidando, tem algo novo de Deus para você começar a viver. Tem alguém comigo nessa palavra? Alguém crê que Deus ainda muda cativeiros? Alguém crê que Deus ainda vira a história, mesmo no deserto? Está lá Moisés apacentando as ovelhas, de repente a sarça começa a queimar. Irmãos, sarça queimar não era algo inusitado, era comum a sarça queimar. Se você for pesquisar, dependendo do comentário, do dicionário que você for pesquisar, alguns vão dizer que a seiva da sarça era inflamável, outros vão dizer que a folha era inflamável. Então, verdade é que o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça queimar, foi ela não se consumir. Imagina comigo aqui, tá? Moisés apacentando as ovelhas, de repente uma ovelha balindo aqui, outra ovelha balindo ali, aí Moisés olha e fala: tem uma sarça queimando, daqui 15 minutos consome. Passa 15 minutos, a sarça não consome, 20, 30, 1 hora, mas tem alguma coisa diferente nessa sarça. A sarça está queimando, mas não se consome, então deixa eu me aproximar para ver o que está acontecendo. E essa sarça aqui representa muito bem eu e você na prova. Por quê? Porque muitas vezes o calor da aflição está nos queimando, e alguém olha e fala: vai ser consumido. E entra semana, entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e você não é consumido. Alguém pergunta: por que o fogo não consumiu ele ainda? É porque o fogo que queima em você não é da terra, é do céu, e fogo que Deus acende não consome. E aí a história fica interessante, pastor, porque quando Moisés vê a sarça não se consumir,
A curiosidade, eu também acho que Moisés morava em BH. A curiosidade de Moisés fala mais alto, ele diz, eu vou me aproximar para ver o que está acontecendo com essa sarça. Quando Moisés está caminhando a passos largos rumo à sarça, o texto diz que o anjo do Senhor está no meio da sarça. A versão que eu estou usando, ao meio da revista e corrigida, anjo está com A maiúsculo, isso aqui é um indicativo. É uma manifestação teofânica, é o Cristo no Antigo Testamento. Não é qualquer anjo. Não é qualquer anjo, é o mesmo anjo que lutou com Jacó no Val de Jaboque. É o mesmo que entrou na fornalha com Ananias, Misael e Azarias. É o mesmo que apareceu para o pai de Sansão, Manoá. E quando o Manoá perguntou, qual o seu nome? Ele disse, por que você pergunta se você sabe que é maravilhoso o meu nome? Não é qualquer anjo. E quando Moisés se aproxima a passos largos, que ele diz, me virarei para lá e verei esta grande visão. Verso 4, quando Moisés está indo rumo à sarça, Deus chama Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Aí no verso 5, Deus diz, tira, não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Irmão, não quero ser pedante, não quero ser chato, mas se você puder me ajudar, eu vou ser extremamente agradecido. Deus disse, Moisés, não tire, Deus disse, Moisés, não se aproxime para cá, tira o sapato do seu pé, porque a terra é o quê? Mas que terra é essa que Deus está chamando de santa? Terra de Midian. Terra que não cultuava ao Deus de Israel. Midian é terra idólatra. Quando o texto diz que o sogro de Moisés era sacerdote de Midian, porque era sacerdote de outros deuses, não do Deus de Moisés. Midian era terra idólatra. Mas quando Deus desceu na sarça, que Moisés se aproximou, Deus disse, tira a sandália, porque a terra é, ou seja, pode ser terra de aflição, mas quando Deus desce, ela vira terra. Você pode estar no lugar mais inóspito do planeta, se Deus desceu lá, a terra fica santa. Você crê que essa noite é profética? Vou liberar sobre a sua vida. Deus vai mudar a história de algumas geografias. Vou repetir, Deus vai mudar histórias de algumas geografias, alguns locais de trabalho, alguns bairros, algumas ruas, alguns condomínios, algumas casas, algumas famílias. Deus vai mudar a história, porque lugar de aflição vai virar lugar de presença. Lugar de aflição vai virar lugar de presença. Por quê? Porque quando Deus desce, a terra de aflição vira terra santa. Quem está comigo nessa palavra e pode me ajudar a adorar ao Deus que santifica a terra? Churamanacandará, Calarabarachuricandarácia. Deus vai mudar a geografia de alguns lugares. Moisés tira o sapato, porque a terra até agora era terra de aflição, mas eu cheguei. E quando eu chego, a terra fica santa, Moisés. E terra santa você não entra de qualquer jeito. Tira o sapato do seu pé. Por que Deus manda Moisés tirar o sapato? Vamos tentar extrair algumas lições daqui, tá? O senhor esteve no Egito, né, pastor? Aliás, na mesma época, né? Nós estivemos lá. Também estive no Egito. Um dos privilégios que Deus me deu. Fui ao Museu do Cairo. Uma viagem que vale muito a pena. E assim que a pandemia passar, você vai lá também. 3 receberam, vou repetir. Assim que a pandemia passar, você vai lá também. Você vai conhecer Egito, Israel, vai conhecer aquilo tudo lá. E no Museu do Cairo, hoje mudaram o museu de lugar, trouxeram novas peças, mas no Museu do Cairo, a certa altura do passeio, eu vi um trono de uma certa dinastia faraônica. Não me pergunte qual, que eu não vou te responder, porque essa informação me falta. Me faltou gravar essa informação. Mas por detrás de uma redoma de vidro, tal qual esse aquário dessa bateria aqui, tinha lá um trono de um faraó, todo coberto em ouro, não sei se em ouro maciço, mas o fato é que no trono, várias gravuras no trono. E eu, curioso que só, mineiro, me aproximei do vidro e comecei a olhar as gravuras do trono. Eu repeti que uma das gravuras do trono era o faraó arrancando a sandália e entregando para uma mulher. Curioso que só, mineiro. Chamei o guia da caravana na hora, eu saí, falei, Saíde, me ajuda, por favor. Por que esse faraó está arrancando a sandália e está dando para essa mulher? Ele falou, porque era costume no Egito Antigo. Quando o faraó se apaixonava por uma mulher, para provar o quão importante ela era e quão melhor do que ela era, ele tirava as suas sandálias e dava para ela.
tirar as sandálias ou limpar as sandálias antes de entrar no ambiente limpo. Porque as sandálias trazem resquício do lugar de onde a gente veio. Se você pisar na lama, a sandália vai trazer consigo na sola o resquício da lama. Por isso que Jesus falou para os discípulos, quando ele enviou os discípulos de 2 em 2, os 70, ele falou, quando vocês chegarem numa cidade que não quiserem receber a mensagem de vocês, sacudam até a poeira do pé e vêm embora. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero nem poeira de incredulidade na minha presença, sacode a poeira do pé. Quando Moisés está se aproximando com a sandália, Deus diz, tira a sandália, Moisés. Por quê? Você não vai trazer resquício da vida passada. É um novo tempo. O que passou ficou para trás. O que passou ficou para trás. Ei, o egípcio ficou para trás. O erro ficou para trás. A acusação do diabo ficou para trás. É um novo tempo na sua vida, Moisés. Arranque as sandálias dos seus pés. Posso liberar essa palavra sobre a sua vida? Eu quero declarar que você não trará na sua história resquícios do passado. Não, as coisas velhas se passaram. Vem um tempo novo de Deus para você. Arranque as sandálias dos seus pés para viver um tempo novo. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Não quero artificialidade na minha presença. Não quero nada de mentira na minha presença. Já que é para adorar, adore em espírito e em verdade. Por que tira a sandália do seu pé, Moisés? Vamos lá. Porque tem 3 solas no texto aqui. Aguça o ouvido, tem 3 solas no texto. Tem a sola do pé, a sola do sapato e o solo da terra. Eu vou te fazer uma pergunta. De qual solo nós viemos? Da terra. Então quando a gente anda muito calçado, a gente esquece de onde veio. Então de vez em quando nós nos calçamos na nossa arrogância, na nossa prepotência, na nossa altivez, no nosso network. Se eu falar com fulano, fulano fala com Beltrano, o problema é resolvido. Eu tenho um amigo que tem um amigo. Não, minha conta bancária, o gerente é meu amigo. Você não sabe o limite do meu cartão de crédito. De vez em quando a gente fica tão calçado que a gente esquece de onde veio e para onde vai. Aí de vez em quando Deus tem que vir com um desfibrilador e dizer, deixa eu te acordar. Deixa eu te fazer lembrar de onde você veio e para onde você vai. Que você veio do pó e é para lá que você vai voltar e não vai levar nada com você. Se eu não for na sua vida, você não é ninguém. Então arranca a sandália dos seus pés para entrar na minha presença. Quem pode me ajudar a adorar Ele aqui essa noite? Porque de vez em quando Deus nos permite ficar descalços, para lembrarmos quem nós somos, a nossa origem, para lembrar que nós não somos ninguém nem nada. Tira a sandália, Moisés. E quando Moisés se aproxima, Deus diz, tira a sandália porque a terra é santa. Verso 6, e disse mais, eu sou o Deus de teu pai. Algumas versões estão no plural, teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés então cobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Moisés vai passar a sua vida cobrindo o rosto, mas deixa para outro dia. Várias vezes Moisés cobriu o rosto. Então Moisés está de pés descalços e rosto coberto diante da glória. E Deus fala com Moisés, sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não tem lógica. Por quê? Porque Deus já tinha mudado o nome de Jacó. Lá em Gênesis 32, depois do val de Jaboque, você agora não é Jacó, você é Israel, você é príncipe de Deus. E por que Deus cita um nome que ele já tinha mudado?
Era para Deus dizer, ó, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Israel, porque eu mudei o nome. Outra coisa, na tríade patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, só Isaac não teve o nome mudado. Abraão teve o nome mudado. Daquele que mentiu, daquele que suplantou, mas que um dia passou no Val de Jaboque. Por que Deus não diz, sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Israel? Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, mas Moisés, também sou Deus de Jacó, porque Deus está falando com um homicida fugitivo. Ou Moisés, se eu mudei a vida de Jacó, eu posso mudar a sua vida também. Sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Moisés, eu sou o Deus que muda a história de qualquer pessoa, independente do passado, independente dos erros, a graça alcance, Deus muda a história. Talvez eu estou pregando para gente aqui, pastor Vinícius, que nunca sentiu o dissabor da nicotina, gente aqui que nunca experimentou uma gota de álcool, vive uma vida ilibada desde que nasceu no evangelho, mas talvez eu estou pregando para gente aqui que já foi viciado, gente aqui que já foi alcoólatra, gente aqui que já se deu ao adultério, gente aqui que quando olha no retrovisor da vida, as lembranças não são boas, mas um dia você se encontrou com Deus, e Deus mudou a sua história. É por isso que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Só quem se identifica com o Deus de Jacó é que a mão aí adore o nome dele, porque ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, mas ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus que muda a história, ele é o Deus que muda qualquer história, ele é o Deus que muda toda e qualquer história. Eu não sei qual é o nível da história de vida que você tem, mas eu posso te garantir, Deus muda. Deus muda qualquer história. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E olha o que Deus diz. Tenho visto, verso 7, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, ou castigadores, porque conheci as suas dores. Pega esses 3 verbos aí, irmão. Prepara um esboço. Prega, vale a pena. Olha o que Deus diz. Tenho visto, tenho ouvido e conheci. Você serve a um Deus que vê, que ouve e que conhece. Eu até coloquei um reel sobre isso no meu Instagram. Essa é a melhor parte. Por quê? Porque eu estou te vendo.
as suas dores. Eu conheço as suas dores. E é por isso que vai ter mudança, porque Deus conhece. E a partir do verso 8, Deus fala, porque desci para livrá-lo, livrar Israel no caso, da mão dos egípcios, para acompanhado de promessas que Deus fez. É por isso que vai dar certo. Por quê? Porque Deus tem promessas a realizar nesse negócio. Deus tem promessas a realizar no meio desse propósito. Verso 9, agora esse o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí no verso 11, então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito? Perdoe-me. Deus podia puxar a capivara de Moisés ali, a ficha criminal de Moisés. Moisés, você é um fujão, você é um homicida, você é isso, você é aquilo. Mas Deus não vira para Moisés e fala quem Moisés é. Moisés diz, Deus, quem sou eu para tirar os filhos de Israel do Egito? Deus falou, certamente eu serei contigo. Vamos lá, Moisés está perguntando, quem sou eu? Deus diz, o importante não é quem é você, é quem está contigo, e eu serei contigo. Eu serei contigo. Porque se dependesse só de você, não tinha nada, mas eu serei contigo. Esse é o segredo. E aí olha o que Deus fala para Moisés, e isto te será por sinal. Irmão, sem querer ser chato, me ajuda. Deus diz, isso te será por sinal, que eu te tirei, que eu te enviei. O sinal que eu te enviei, olha isso aqui, o sinal que eu te enviei é só o sinal, só o sinal. Você vai voltar nesse mesmo monte que eu estou falando contigo, você vai me cultuar aqui junto com o meu povo, nesse mesmo monte. E Deus disse, isso é só o... Irmão, sinal sempre é menor do que o objeto para aquilo que ele aponta.
O sinal sempre é menor do que o objeto para aquilo que ele aponta. Vou dar um exemplo. Você está dirigindo o seu carro, você vê lá uma placa. A placa é o quê? Um sinal. Aí está lá a placa, shopping. Mas quando você chega no shopping, o shopping é quantas vezes maior do que a placa? Inúmeras. Por quê? Porque o sinal nunca é maior do que o objeto para o qual ele aponta. Quando Elias mandou o moço subir o monte 7 vezes, o moço voltou e falou: eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias sabia que a nuvem era só um manda-cabra aparelhar o carro, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Quando Deus diz assim para Moisés: você voltar com o povo aqui e me cultuar é só um sinal, ou seja, ainda tem muito mais para eu fazer no meio do meu povo. Posso declarar essa palavra? Tudo que você tem visto Deus fazer até hoje, Deus está dizendo, é só um sinal. Vou repetir, irmão, Deus está dizendo, é só um sinal, porque o que vem aí é muito maior do que o que você está pensando. O que vem aí é muito maior do que aquilo que ficou para trás. O que Deus tem feito com você nos últimos dias é só um sinal. A provisão que tem chegado é só um sinal. A porta que tem aberto é só um sinal. As conexões que Deus tem feito com você é só um sinal do que ainda vai fazer. Ei, na sua vida financeira é só um sinal do que Deus ainda vai fazer. Tem muito mais para Deus fazer lá na frente. Isso é só um sinal do que vai acontecer. É muito maior o que Deus vai fazer, é só um sinal. Moisés, o sinal é esse, é que você vai voltar aqui e vai me cultuar. E aí, o diálogo fica muito interessante entre Deus e Moisés, porque no verso 13,
insondável. O dia que alguém conhecer Deus na totalidade, ele deixa de ser Deus. Então nós vamos para a eternidade com Ele e todo dia vamos ser surpreendidos com Ele. Todo dia nos surpreendemos com a glória dEle, com a presença dEle, com a manifestação dEle. Por quê? Porque Deus é insondável. Eu sou o que você precisar que eu seja. Deus está dizendo, Moisés, o povo não vai me conhecer de imediato. O povo vai me conhecer ao longo do caminho, de acordo com as necessidades que eles tiverem, porque eu sou o que eles precisarem que eu seja. Como assim? Se eles estiverem com sede, eu sou a água. Se tiver com fome, eu sou o pão. Se tiver sem saída, eu sou a porta. Se tiver na guerra, eu sou o Senhor dos exércitos. Se tiver precisando de algo, eu sou a provisão. Se tiver no começo, eu sou o alfa. Se tiver no fim, eu sou o ômega. Eu sou o que vocês precisarem que eu seja. Se tiver doente, eu sou a cura. Se tiver morto, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o que você precisar que eu seja. Ao longo da caminhada, Deus vai se revelando. Tem gente aqui que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de evangelho, mas não conhece Deus. Sabe por quê? Porque sempre Deus se manifesta de maneira diferente. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus vai se revelar para você de acordo com aquilo que você precisa. Quem está comigo nessa palavra? Eu já vou encerrar, mas Deus está dizendo aqui, eu sou o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você precisar que eu seja. Do que você está precisando? É ao longo da jornada que a gente conhece. Você precisa de algo hoje, Deus supre. Você precisa de algo amanhã, Deus supre. Você precisa de cura hoje, Ele cura. Você precisa de um milagre, Ele faz. Você precisa de uma porta, Ele abre. Ele vai se revelando ao longo do caminho, ao longo da jornada. De acordo com o que o seu propósito necessitar. E talvez eu esteja pregando para a gente aqui que nos últimos dias tem vivido tempos de necessidade em alguma área. E a definição do propósito, o cumprimento do propósito, a sequência do propósito, a consumação do propósito, depende de que Deus faça algo que você tanto necessita, que eu não sei qual área é. Pode ser na área espiritual, na área emocional, na área financeira, não sei que área é. Mas se nós fizéssemos uma enquete aqui essa noite, se esse microfone passasse de mão em mão aqui, cada um tem uma necessidade. E Deus está dizendo, eu sou Deus que supra as necessidades.
supra a necessidade dessa família para que o propósito se cumpra. Supra a necessidade dessa casa para que o propósito se cumpra. Supra a necessidade desse ministério para que o propósito se cumpra. Deus, supra a necessidade dessa jovem, desse moço, dessa moça, para que o propósito se cumpra. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que, semelhante a Moisés, tem vivido tempos de aflição ou de aflições. Gente aqui, Pai, que tem vivido tempos desconfortáveis, mas o Senhor tem um propósito, tem um chamado. Quem sabe hoje aqui é o dia que a sarça está queimando e o Senhor está chamando pessoas aqui. Gente que ainda não tinha entendido que havia um propósito, mas hoje o Senhor fala para ele, para ela: eu já estou no seu futuro, tem um propósito te aguardando. Deus, supra as necessidades para que o propósito se cumpra. Supra as necessidades para que o propósito seja cumprido, em nome de Jesus. Se alguém aqui precisando de cura, que seja curado em nome de Jesus. Se a necessidade é emocional, Deus supre agora as necessidades, que haja cura emocional também. Pai, se é uma porta aberta, que essa porta se abra, que o seu nome seja glorificado. Deus, eu quero declarar uma palavra profética aqui. Durante esses 3 dias de conferência, eu sei que o Senhor falou de inúmeras formas com os teus filhos. Eu quero declarar em nome de Jesus que testemunhos vão chegar nesse altar. Aleluia. Aleluia. Testemunhos vão chegar nesse altar do que o Senhor fez durante esses dias. Gente aqui que vai começar a entrar numa esfera sobrenatural de provisão. Gente aqui que em terra seca vai ver brotar algo novo, florescer. Gente aqui que verá porta sendo aberta onde aparentemente nem porta havia. Gente aqui que vai ver diagnóstico sendo mudado. Vai abrir o e-mail, a resposta vai estar lá, o zap vai chegar e vai ser a resposta que ela precisava, que ele precisava. Vai encontrar com alguém na rua e essa pessoa será a resposta do propósito. Por quê? Porque o eu sou o que sou tem respostas para nós nas nossas necessidades. Deus, supre as necessidades dos teus filhos em nome de Jesus, porque tu és o Deus que já está lá no nosso futuro, para que o propósito se cumpra. Eu declaro essa palavra como profética, em nome de Jesus. Amém e amém. Você recebe essa palavra aí? Você pode liberar ela para pelo menos uns 3, respeitando aí o distanciamento. Se não quiser encostar no irmão, não precisa. Mas fala para pelo menos uns 3, se você puder. Se prepare para viver o seu propósito. Diga aí, diga aí, diga aí.